Leitura do primeiro livro de Reis, capítulos 1 ao 4, na versão da Bíblia King James 1611, que você encontra na BV Books. 1 Reis, capítulo 1. Ora, o rei Davi era velho e ferido pelos anos, e eles o cobriram com roupas, mas ele não retinha o calor. Portanto, os seus servos lhe disseram: Busquem para o rei, meu senhor, uma jovem virgem, e deixe-a diante do rei. E deixai acalentá-lo, e que ela deite sobre o teu seio, para que o meu senhor, o rei, possa obter calor. Assim eles procuraram uma donzela formosa em todos os termos de Israel, e encontraram Abisag, uma sunamita, e a trouxeram ao rei. E a donzela era muito formosa, e acalentou o rei, e ministrou a ele, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, o filho de Agite, exaltou-se, dizendo: Eu serei rei. E preparou para si carruagens e cavaleiros, e 50 homens para correr diante de si. E o seu pai não lhe havia desagradado em momento algum ao dizer: Por que fizeste assim? E ele também era um homem muito formoso, e a sua mãe o deu à luz depois de Absalão. E ele consultou Joabe, o filho de Zeruia, e Abiatar, o sacerdote. E eles, seguindo Adonias, ajudaram-no. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, o filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que pertenciam a Davi, não estavam com Adonias. E Adonias matou ovelhas e bois e gado gordo junto à pedra de Zoelete, que fica junto a En-Rógel, e chamou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém Natã, o profeta, e Benaia, e os valentes, e Salomão, seu irmão, ele não chamou. Pelo que falou Natã a Batseba, a mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, o filho de Agite, reina, e Davi, o nosso senhor, não sabe? Agora, portanto, vem, rogo-te, e deixa-me dar-te um conselho para que possas salvar a tua própria vida e a vida do teu filho Salomão. Vai e achega-te ao rei Davi e dize-lhe: Senhor, ó rei, não juraste a tua serva dizendo: Certamente o teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias reina? Eis que ali, enquanto tu ainda falares com o rei, eu também virei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E Batseba foi até ao rei, na câmara, e o rei era muito velho. E Abisag, a sunamita, ministrava ao rei. E Batseba se curvou e prestou reverência ao rei, e o rei disse: O que tu queres? E ela lhe disse: Meu senhor, tu juraste a tua criada pelo Senhor teu Deus, dizendo: Certamente Salomão, o teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. E ele matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos do rei, e Abiatar, o sacerdote, e Joabe, o capitão do exército, mas Salomão, o teu servo, ele não chamou. E tu, meu senhor, ó rei, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que tu lhes diga quem se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá quando o rei, meu senhor, dormir com os seus pais, que eu e o meu filho Salomão seremos considerados transgressores. E eis que, enquanto ela ainda falava com o rei, Natã, o profeta, também entrou. E contaram ao rei, dizendo: Eis aqui Natã, o profeta. E quando ele entrou diante do rei, se curvou diante do rei com a face ao chão. E Natã disse: Ó rei, meu senhor, tu disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Porquanto ele desceu neste dia e matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos do rei e os capitães do exército, e Abiatar, o sacerdote, e eis que eles comem e bebem diante dele e dizem: Deus salve o rei Adonias.
Contudo eu, o teu servo, e Zadoque, o sacerdote, e Benaia, o filho de Joiada, e o teu servo Salomão, ele não chamou. Foi feito isto pelo meu senhor o rei, e tu não mostraste para o teu servo quem deveria se assentar no trono do meu senhor, o rei, depois dele? Então o rei Davi respondeu e disse: Chamai-me Batseba. E ela entrou na presença do rei e se pôs de pé diante do rei. E o rei jurou e disse: Como vive o Senhor, que tem remido a minha alma de toda angústia, tal como jurei a ti pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Certamente Salomão, o teu filho, reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Assim desejo fazer neste dia. Então Batseba curvou-se com a sua face para o chão e prestou reverência ao rei e disse: Que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. E o rei Davi disse: Chamai-me Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada. E eles vieram diante do rei. O rei também disse a eles: Tomai convosco os servos do vosso senhor e fazei com que Salomão, o meu filho, monte sobre a minha própria mula e fazei-o descer até Giom. E que Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, unja-o ali rei sobre Israel, e tocareis a trombeta e dizei: Deus salve o rei Salomão. Então vós subireis depois dele, para que ele possa vir e se assentar sobre o meu trono, porque ele será rei em meu lugar. E eu o tenho indicado para ser soberano sobre Israel e sobre Judá. E Benaia, o filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga também o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor tem estado com meu senhor, o rei, assim também esteja com Salomão e faça do seu trono maior que o trono do meu senhor, o rei Davi. Assim desceram Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram com que Salomão montasse sobre a mula do rei Davi, e o trouxeram para Giom. E Zadoque, o sacerdote, retirou um chifre de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. E eles assopraram a trombeta, e todo o povo disse: Deus salve o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava flautas e se regozijava com grande alegria, de forma que a terra se fendeu com o som delas. E Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isto quando haviam terminado de comer. E quando Joabe ouviu o som da trombeta, ele disse: Por que este barulho e tumulto na cidade? E enquanto ele ainda falava, eis que chegou Jonatas, o filho de Abiatar, o sacerdote. E Adonias disse a ele: Entra, porquanto és um homem valente, e traze as boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Verdadeiramente o nosso senhor, o rei Davi, fez de Salomão rei. E o rei enviou com ele Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e eles fizeram com que ele montasse na mula do rei. E Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram no rei em Giom. E eles subiram de lá exultantes, de modo que a cidade ressoou novamente. Este é o barulho que vós ouvistes. E Salomão também se assenta no trono do reino. E além disso, os servos do rei vieram bendizer o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Deus faça o nome de Salomão melhor do que o teu nome, e faça o seu trono maior do que o teu trono. E o rei curvou-se sobre a cama. E também assim disse o rei: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual concedeu um para se assentar no meu trono neste dia, e que os meus olhos o vissem. E todos os convidados que estavam com Adonias tiveram medo, e se levantaram e se foram, cada qual pelo seu caminho. E Adonias temeu por causa de Salomão, e se levantou, e se foi, e se agarrou aos chifres do altar.
e contaram a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme o rei Salomão, porque eis que se agarrou aos chifres do altar, dizendo: Que o rei Salomão jure a mim hoje que não matará o seu servo pela espada. E Salomão disse: Se ele se apresentar como um homem digno, nenhum cabelo da sua cabeça cairá por terra. Porém, se nele for encontrada iniquidade, ele morrerá. Assim o rei Salomão mandou e o fizeram descer do altar. E ele veio e se curvou diante do rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Você já se inscreveu no canal? 1 Reis, capítulo 2. Ora, aproximavam-se os dias da morte de Davi, e ele encarregou a Salomão, o seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Sê tu forte, portanto, e mostra-te um homem, e guarda o encargo do Senhor teu Deus para caminhar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que possas prosperar em tudo o que fazes e para onde quer que te voltes. Para que o Senhor possa continuar a sua palavra que falou a teu respeito, dizendo: Se os teus filhos atentarem ao seu caminho, para caminharem diante de mim em verdade, com todo o seu coração e com toda a sua alma, não te faltará, disse ele, um homem no trono de Israel. Além disso, tu sabes também o que Joabe, o filho de Zeruia, fez a mim, e o que ele fez aos 2 capitães do exército de Israel, a Abner, o filho de Ner, e a Amasa, o filho de Jéter, a quem ele matou e derramou o sangue da guerra em paz, e colocou o sangue da guerra sobre o seu cinto que estava junto aos seus lombos e nos seus calçados que estavam nos seus pés. Faz, portanto, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam ao sepulcro em paz. Porém, demonstra bondade para com os filhos de Barzilai, o gileadita, e deixa-os estar entre aqueles que comem à tua mesa, pois assim eles vieram a mim quando eu fugia por causa de Absalão, o teu irmão. E eis que tu tens contigo Simei, o filho de Gerá, um benjamita de Baurim, o qual me amaldiçoou com uma maldição dolorosa no dia em que fui a Maanaim, mas desceu para se encontrar comigo junto ao Jordão. E eu jurei-lhe pelo Senhor, dizendo: Não te levarei à morte pela espada. Agora, portanto, não o tenhas por inocente, pois tu és um homem sábio e sabes o que deve fazer com ele. Porém, que as suas cães desçam ao sepulcro com sangue. Assim Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E os dias em que Davi reinou sobre Israel foram 40 anos. 7 anos reinou ele em Hebrom, e 33 anos reinou em Jerusalém. Depois assentou-se Salomão no trono de Davi, o seu pai, e o seu reino foi estabelecido magnificamente. E Adonias, o filho de Agite, veio até Batseba, a mãe de Salomão, e ela disse: Vens tu pacificamente? E ele disse: Pacificamente. Disse ele também: Tenho algo a te dizer. E ela disse: Prossegue. E ele disse: Tu sabes que o reino era meu e que todo Israel virou a face para mim, para que eu reinasse. Todavia, o reino sofreu reviravolta e tornou-se do meu irmão, pois era dele da parte do Senhor. E agora faço uma petição a ti, não me negues. E ela disse: Prossegue. E ele disse: Dize ao rei Salomão, pois ele não te dirá um não, para que ele me dê Abisague, a sunamita, como esposa. E Batseba disse: Bem, falarei por ti ao rei. Batseba, portanto, foi até ao rei Salomão para falar com ele em favor de Adonias. E o rei se levantou para se encontrar com ela, e se curvou diante dela, e se assentou no seu trono, e fez com que um assento fosse preparado para a mãe do rei. E ela se assentou à sua direita. Então ela disse:
Desejo a ti uma pequena petição. Rogo-te, não me digas um não. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, pois eu não te direi um não. E ela disse: Que Abisag, a sunamita, seja dada a Adonias, o teu irmão, como esposa. E o rei Salomão respondeu e disse à sua mãe: E por que pedes tu Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, pois é meu irmão mais velho. Sim, para ele, e para o sacerdote Abiatar, e para Joabe, o filho de Zeruia. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: Assim Deus me faça, e mais ainda, se não falou Adonias esta palavra contra a sua própria vida. Agora, portanto, como vive o Senhor, o qual me estabeleceu e me pôs sobre o trono de Davi, o meu pai, e que tem feito para mim uma casa segundo prometeu, Adonias será levado à morte neste dia. E o rei Salomão enviou pela mão de Benaia, o filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de forma que ele morreu. E para Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Vai-te para Anatote, para os teus próprios campos, pois tu és digno de morte. Mas desta vez não te levarei à morte, porque tu carregaste a arca do Senhor Deus adiante de Davi, o meu pai, e porquanto tu foste afligido de tudo que meu pai estava aflito. Assim Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, para que ele pudesse cobrir a palavra do Senhor, a qual ele falou a respeito da casa de Eli, em Siló. Então chegaram novas a Joabe, porque Joabe havia se desviado após Adonias, embora não tivesse se desviado após Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e se agarrou aos chifres do altar. E contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que ele está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, o filho de Joiada, dizendo: Vai, cai sobre ele. E Benaia veio até o tabernáculo do Senhor e disse-lhe: Assim diz o rei: Sai. E ele disse: Não, mas morrerei aqui. E Benaia trouxe novamente a palavra ao rei, dizendo: Assim disse Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: Faz como ele disse, e cai sobre ele e sepulta-o, para que tu possas remover o sangue inocente que Joabe derramou de mim e da casa do meu pai. E o Senhor devolverá o seu sangue sobre a sua própria cabeça, que caiu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou com a espada, sem o conhecimento do meu pai Davi, a saber, Abner, o filho de Ner, capitão do exército de Israel, e Amasa, o filho de Jéter, capitão do exército de Judá. O sangue deles, portanto, retornará sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas sobre Davi e sobre a sua semente e sobre a sua casa e sobre o seu trono haverá paz do Senhor para sempre. Assim subiu Benaia, o filho de Joiada, e arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado na sua própria casa no deserto. E o rei colocou Benaia, o filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército. E Zadoque, o sacerdote, o rei o colocou no lugar de Abiatar. E o rei mandou chamar Simei e disse-lhe: Edifica para ti uma casa em Jerusalém e habita ali, e dali não vás para nenhum outro lugar. Porque sucederá que no dia em que saíres e atravessares o ribeiro de Cedrom, saberás com certeza que seguramente morrerás. O teu sangue estará sobre a tua própria cabeça. E Simei disse ao rei: O dizer é bom. Como meu senhor, o rei, disse, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. E sucedeu, ao fim de 3 anos, que 2 dos servos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate. E contaram a Simei, dizendo: Eis que os teus servos estão em Gate. E Simei se levantou e selou a sua mula e foi a Gate ter com Aquis, para procurar os seus servos. E Simei foi e trouxe os seus servos de Gate.
E contaram a Salomão que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate e estava de volta. E o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Não te fiz jurar pelo Senhor e protestei contigo, dizendo: Sabe por certo que no dia em que tu saíres e caminhares para qualquer lugar que seguramente morrerás? E tu me disseste: A palavra que ouvi é boa. Por que então não guardaste o juramento do Senhor e o mandamento com o qual te ordenei? Além disso, o rei disse a Simei: Tu conheces toda a iniquidade com a qual o teu coração está familiarizado, que tu fizeste a Davi, o meu pai. Portanto, o Senhor devolverá a tua iniquidade sobre a sua própria cabeça. E o rei Salomão será bendito, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Assim, o rei ordenou Benaia, o filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que morreu. E o reino foi estabelecido na mão de Salomão. Lembre-se de deixar o seu like no canal. 1 Reis, capítulo 3. E Salomão entrou em afinidade com o faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe para dentro da cidade de Davi, até que ele terminasse de construir a sua própria casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém ao redor. Somente o povo sacrificava nos lugares altos, porque até aqueles dias não havia casa construída para o nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de seu pai Davi. Somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E o rei seguiu até Gibeão para ali sacrificar, porque aquele era o grande lugar alto. Salomão ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre aquele altar. Em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite, e Deus disse: Pede o que queres que eu te darei. E Salomão disse: Tu mostraste ao teu servo Davi, o meu pai, grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti em verdade e em justiça e em retidão de coração para contigo. E tu tens guardado para ele esta grande bondade, de modo que lhe deste um filho para se assentar no seu trono, e este é o dia. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, o meu pai. E eu não passo de uma criança pequena, não sei como sair ou entrar. E o teu servo está no meio do teu povo, o qual escolheste, um povo grande que não pode ser enumerado nem contado por causa da multidão. Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal, porque quem é capaz de julgar este povo tão grande? E o discurso agradou ao Senhor, porque Salomão havia pedido isso. E disse-lhe Deus: Porque pediste isso e não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti mesmo entendimento para discernir o juízo. Eis que tenho feito segundo a tua palavra. Eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. E eu também te dei aquilo que não pediste, tanto riquezas como honra, de modo que não haverá ninguém entre os reis comparável a ti em todos os teus dias. E se tu andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou teu pai Davi, então prolongarei os teus dias. E Salomão acordou, e eis que era um sonho. E ele veio a Jerusalém e se pôs de pé diante da arca do pacto do Senhor, e ofereceu ofertas queimadas, e ofereceu ofertas de paz, e fez uma festa para todos os seus servos. Então chegaram ali ao rei 2 mulheres que eram prostitutas e se puseram de pé diante dele. E uma das mulheres disse: Ó meu senhor, eu e esta mulher habitamos em uma casa, e eu dei à luz a uma criança com ela na casa. E sucedeu, no 3º dia, depois de eu ter dado à luz, que esta mulher também deu à luz. E estávamos juntas, não havia nenhum estranho conosco na casa, salvo nós 2 na casa.
E o filho desta mulher morreu à noite, porque ela o esmagou. E ela se levantou à meia-noite e tomou o meu filho do meu lado, enquanto a tua criada dormia, e o deitou no seu seio, e deitou o seu filho morto no meu peito. E quando eu me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, eis que ele estava morto. Mas quando eu o considerei pela manhã, eis que não era o meu filho, o qual eu havia dado à luz. E a outra mulher disse: Não, o que vive é o meu filho, e o morto é o teu filho. E esta disse: Não, o morto é o teu filho, e o que vive é o meu filho. Assim elas falaram diante do rei. Então disse o rei: Uma diz: Este é o meu filho que vive, e o teu filho é o morto. E a outra diz: Não, o teu filho é o morto, e o meu filho é o vivo. E o rei disse: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E o rei disse: Divide a criança viva em duas, e dai metade a uma e metade a outra. Então falou ao rei a mulher a quem pertencia a criança viva, porque as suas entranhas ansiavam pelo seu filho. E ela disse: Ó meu senhor, dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. A outra, porém, disse: Que ela não seja nem minha nem tua, mas dividam. Então respondeu o rei e disse: Dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. Ela é a sua mãe. E todo Israel ouviu do juízo que o rei havia julgado, e eles temeram ao rei, porque viram que a sabedoria de Deus estava nele para fazer juízo. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. 1 Reis, capítulo 4. Assim, o rei Salomão foi rei sobre todo Israel, e estes eram os príncipes que ele tinha: Azarias, o filho de Zadoque, o sacerdote; Eliorefe e Aías, os filhos de Cisa, escribas; Josafá, o filho de Ailude, o cronista; e Benaia, o filho de Joiada, estava sobre o exército. E Zadoque e Abiatar eram sacerdotes. E Azarias, o filho de Natã, estava sobre os oficiais. E Zabude, o filho de Natã, era o oficial mor e amigo do rei. E Aizar estava sobre a casa. E Adonirão, o filho de Abda, estava sobre o tributo. E Salomão tinha 12 oficiais sobre todo o Israel, os quais davam conta das provisões para o rei e sua casa. Cada homem fazia provisão para 1 mês no ano. E estes são os seus nomes: o filho de Ur, no monte Efraim; o filho de Dequer, e Macais; e em Saalabim, e Bet-Semens, e Elon Bet-Aná; o filho de Ezede, em Arubote. A ele pertencia Socó e toda a terra de Éfer; o filho de Aminadab, em toda a região de Dor, o qual tinha por esposa Tafate, a filha de Salomão; Baaná, o filho de Ailude. A ele pertencia Taanaque e Megido, e toda Bet-Seã, a qual está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até o lugar em que está além do Mecrimeão. O filho de Geber, em Ramote-Gileade. A ele pertencia as aldeias de Jair, o filho de Manassés, as quais estão em Gileade. A ele também pertencia a região de Argobe, a qual está em Bazã, 70 cidades grandes com muralhas e barras de bronze. Ainadab, o filho de Ido, tinha Maanaim. Aimaas estava em Naphtali. Ele também tomou Bazemate, a filha de Salomão, como esposa. Baaná, o filho de Uzai, estava em Azer e em Alote. Josafá, o filho de Parua, em Issacar. Simei, o filho de Elá, em Benjamim. Geber, o filho de Uri, estava na região de Gileade, na região de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E ele era o único oficial que estava na terra. Judá e Israel eram muitos, como a areia que está junto ao mar em multidão, comendo e bebendo e se alegrando. E Salomão reinou sobre todos os reinos
desde o rio até a terra dos filisteus e até o limite do Egito. Eles traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias de sua vida. E a provisão de Salomão para um dia era de 30 medidas de farinha fina e 70 medidas de alimento, 10 bois gordos e 20 bois dos pastos, e uma centena de ovelhas, além de cervos e cabritos monteses e corços e aves cevadas. Portanto, ele tinha domínio sobre toda a região neste lado do rio, desde Tífisa até Gaza, sobre todos os reis deste lado do rio, e tinha paz em todos os lados ao seu redor. E Judá e Israel habitaram seguros, cada homem debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. E Salomão tinha 40.000 cocheiras de cavalos para as suas carruagens e 12.000 cavaleiros. E estes oficiais, cada qual no seu mês, forneciam provisão para o rei Salomão e para todos os que vinham à mesa do rei Salomão. Nada deixavam faltar. Traziam também cevada e palha para os cavalos e dromedários, para o local onde os oficiais estavam, cada homem segundo a sua incumbência. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e grandeza de coração, como a areia que está à beira do mar. A sabedoria de Salomão sobressaía-se à sabedoria de todos os filhos da região oriental e toda a sabedoria do Egito. Porque ele era mais sábio do que todos os homens, mais do que Etã, o ex-Israelita, e do que Emã, e Calcol, e Darda, os filhos de Maol. E a sua fama estava em todas as nações ao redor. E ele falou 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. E ele falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota da muralha. Ele falou também dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E ali vinham de todos os povos para ouvir da sabedoria de Salomão, de todos os reis da terra, os quais haviam ouvido acerca da sua sabedoria. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Concluímos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa em um ano. Se você caiu nesse canal por um acaso, se foi convidado, se chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica acompanhada juntamente conosco, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Dessa forma, você será notificado todos os dias quando uma nova postagem for feita e fará sua leitura juntamente conosco. Você encontra o plano de leitura bíblica no link que está na descrição desse vídeo. E a todos que já têm feito essa leitura diariamente, eu peço para deixar o seu like no vídeo e assim nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre.